A gente vai receber aqui o professor Hussein Kallum, foi secretário de Relações Exteriores da Presidência da República no governo Michel Temer. Hussein já está em tela, é também pesquisador e professor não, acho que é pesquisador que a gente chama você de Harvard. Depois você me corrige aqui exatamente o seu crédito. Hussein, eu sempre erro e peço a sua ajuda. Mas vamos lá, meu caro, onde é que você enxerga a estratégia e onde você enxerga apenas mais uma coisa fora de limites de Donald Trump? Bem-vindo à Hora H. Muito obrigado pelo convite, Thaís, e parabéns pela cobertura. Eu acho que o Donald Trump ele não tem limite em transgredir os limites. E ele está disposto a esgarçar o tecido social americano em todas as suas dimensões, e ele já provou que ele, a partir do que aconteceu em Minneapolis e a partir do que acontece com o processo de deportação de imigrantes e a partir das violações de diversos adendos da Constituição americana, ele não tem limite nenhum, tá? Primeiro, vamos tentar retratar. Você jamais pode postar algo dessa natureza contra uma autoridade, contra qualquer pessoa. Primeiro, com qualquer pessoa. E mais ainda contra um ex-chefe de Estado dos Estados Unidos. Tá? Num país que tem uma história muito complexa e muito traumática com a questão escravocrata. Tá? Segundo aspecto, no que diz respeito a isso. O Donald Trump fez isso propositalmente, ele sabe o que está fazendo. Isso faz parte de uma estratégia de tensionamento do tecido social. Tá? Retirar o conteúdo e não se desculpar é literalmente passar um recibo, tá? Para verificar como as bases se movimentam e como essa guerra vai se dar até os midterms, tá? O Donald Trump sabe o que está acontecendo, tá? Isso não foi postado de forma inadvertida, porque eles sabem qual é a dimensão da agressividade do conteúdo e sabem também como isso vai imobilizar a sociedade, os estados e a sensibilidade social nos Estados Unidos. Nesse tema não se brinca nos Estados Unidos, né? Esse tema é altamente explosivo nos Estados Unidos. Ele sabe muito bem disso. Isso foi autorizado por ele, tá? Na minha avaliação, o objetivo é ele quer conduzir o país a uma fragmentação que chega a uma insurreição, a um estado de insurreição, para ele decretar, para ele usar os poderes presidenciais de um decreto que chama-se decreto de insurreição. Assim, ele tem um controle pleno sobre o Estado, prerrogativas supraconstitucionais. E isso que ele quer, para tentar evitar uma derrota nas eleições no meio de mandato. Hussein, ele queria em Minneapolis. Exatamente isso. Só que ele não conseguiu em Minneapolis isso. Então ele está apelando para esse tipo de conteúdo para conduzir a situação a essa dimensão. Foi ótimo você trazer aqui tanto Minneapolis quanto as eleições, porque eu quero exatamente entender onde é que a gente pode chamar, por exemplo, de recuo o fato dele ter trocado a gestão ali do ICE, ter colocado o bovino de fora, ter trazido o tal do czar da imigração para tocar o caso de Minneapolis, ter de alguma forma começado algum diálogo com o governo de Minnesota. A gente pode chamar isso de recuo. O quanto você, ou qual é a qualificação que você dá
a mudanças de estratégia que Trump adota diante da pressão popular que tem aumentado. No caso do ICE, tem aumentado, e isso, claro, acaba se refletindo, aí o segundo tema, não só na popularidade dele, mas nas chances dos republicanos perderem o controle do Congresso Nacional em novembro. Então, toda a estratégia do Trump, nesse aspecto interno, ela se baseou em fracassos, e as pesquisas apontam para fracassos. Nenhuma ação interna ela demonstrou, através das pesquisas, um sucesso, tá? Então, o Trump está percebendo, de alguma forma, de que isso demonstra certo desespero, na verdade, né? Porque está refletindo na popularidade dele. E se ele perde ele vai perder a Câmara. Isso é fato da realidade nos dados de hoje. Se ele perde o Senado, acabou a brincadeira, não só no plano interno, mas no plano de suas ações internacionais. Entende? Ele vai perder a capacidade de implementar uma política externa baseada não só no unilateralismo, mas baseada num hegemonismo predatório, entendeu? Baseada na coerção contra os próprios aliados, não só contra adversários, entendeu? Porque até contra os adversários estratégicos, China e Rússia, ele não tem conseguido implementar, na verdade, entendeu? Então, ele será castrado em matéria de política externa, e ele sabe disso, tá? E a política externa tem sido muito mais orientada para beneficiar a ele próprio, aos cofres da família Trump e aos cofres do seu círculo de amigos empresariais, não a nação americana, tá? Isso é um ponto muito importante. Então, no contexto interno, o Trump tem horror em parecer derrotado. E o que acontece nessas iniciativas em que, quando ele percebe que o tiro saiu pela culatra, ele sai como derrotado, ele faz um recuo, ele tenta reformar a situação para parecer que ele saiu vitorioso da situação e que o recuo não pareceu um recuo de fato, mas o recuo, ele é o recuo, entendeu? Em toda a acepção da palavra, entendeu? E em Minneapolis, os resultados provaram de que ele saiu derrotado, entendeu? E em Nova York, o ICE não conseguiu avançar muito, ou seja, na cidade de Donald Trump, não conseguiu avançar muito. E a secretária de Segurança Interna está sob pressão e com a guilhotina na cabeça para ser demitida. E ele somente tirar o bovino é um reconhecimento tácito de que a política fracassou, entende? Claro. Agora, Hussein, para a gente terminar aqui, eu tenho feito essa pergunta repetidamente, deixo sempre por último, porque eu acho que há uma preocupação internacional, não só nossa aqui, mas internacional, de para onde foi. Os Estados Unidos têm aquela história do DEFCON, né? DEFCON 1, DEFCON 2, que é o grau de risco do estouro de uma guerra. Em que nível de DEFCON a gente está para um risco de ruptura institucional bastante preocupante nos Estados Unidos? Eu colocaria, nós estamos no nível, digamos, intermediário, entrando no nível, no estágio perigoso para avançado, tá? Porque essas proposições de Minneapolis, essa agressividade, o autoritarismo implantado, a tentativa de mudar o curso do processo eleitoral, a tentativa de alterar as divisões das zonas eleitorais nos estados como Texas e outros, a tentativa de colocar o ICE como uma polícia quase parecida com a Gestapo, entende? Como uma polícia trampista, entende? O que aconteceu lá, essa tentativa, o vídeo em si, tudo isso trata-se de um processo de incitação, né? Incitar, justamente para o Trump aplicar um decreto da insurreição, tá?
porque ele sabe que isso vai levantar as pessoas, vão se revoltar, vai haver uma desordem social e ele avocar esse decreto. Aí ele avocando isso, ele avoca poderes especiais. Ele avocando poderes especiais é tudo o que ele quer. E isso caminha para uma ruptura, porque um decreto dessa natureza, raramente, somente em momentos como a guerra civil, talvez foi utilizado. Entende? Ele não é um decreto simples de ser avocado. Entende? Então, é quando você tem uma ruptura social em que você avoca. E ele está provocando essa ruptura para isso ser avocado. E aí a gente entra num estado de exceção, né? E claro, ele tem provado isso dentro de uma normalidade democrática, querendo usar isso. Incitação social dentro de uma normalidade democrática para usar prerrogativas de exceção autoritárias para ele modular o cenário eleitoral avocando superpoderes. E, obviamente, isso tudo com a tentativa de permanecer no poder, né? Tentativa também de buscar um quarto mandato, cujo qual a Constituição não lhe confere, né? E isso tudo sugere um cenário talvez até de desequilíbrio mental do presidente americano, porque um presidente minimamente equilibrado não brinca com um vídeo, por exemplo, da natureza que ele publicou. Não se faz isso. Sim, eu lhe agradeço aqui pelo choque de realidade, né? E tomara que a gente caminhe devagar para esse cenário o suficiente para conseguir evitá-lo de alguma forma. Hossein Kalu foi secretário de Assuntos Estratégicos Internacionais na presidência da República no governo de Michel Temer, é pesquisador de Harvard nos Estados Unidos. Muito obrigada, meu caro. Volte sempre ao Hora H, sempre bom lhe receber. Muito obrigado, Thaís, pelo convite. É uma honra sempre estar no seu programa. Obrigada, meu querido.